Olá, hoje é quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Eu sou o jornalista Eliseu Caetano e começa agora, direto dos Estados Unidos, mais uma edição do Conexão USA, com as principais notícias dos Estados Unidos e do mundo, aqui na Tribuna da Imprensa. Líderes democratas enfrentam um dilema crítico às vésperas de uma votação no Senado sobre um projeto de financiamento temporário do governo. Arriscar um shutdown para pressionar por um acordo mais favorável. O impasse surge após a Câmara, que é controlada pelos republicanos, aprovar uma proposta de gastos que os democratas consideram insuficiente. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, afirmou ter votos para bloquear o texto e pediu a republicanos que negociem para evitar o fechamento de agências federais já a partir desta sexta-feira. O líder da maioria, John Thune, marcou a votação decisiva para amanhã de sexta, mas adiantou que poderá antecipá-la para hoje, caso haja consenso. Analistas alertam que um shutdown deixaria funcionários públicos e também os serviços do país vulneráveis a críticas de figuras como Elon Musk, que recentemente comparou o governo americano a uma burocracia ineficiente. A administração Trump anunciou nesta semana o desmonte de políticas climáticas implementadas sob o governo Biden, incluindo a revogação de uma regra federal que limitava a produção de veículos. A medida, que incentivava moradoras a produzir carros elétricos e híbridos, foi classificada por ambientalistas como um golpe contra o ar limpo e também a ação climática. A indústria automotiva e o setor energético reagiram com preocupação, já que a volatilidade regulatória dificulta planejamentos de longo prazo. Isso mina a competitividade dos Estados Unidos na transição verde, disse um porta-voz da Associação de Fabricantes. Já a Casa Branca defendeu a mudança como um alívio para setores estratégicos, alinhando-se assim à promessa de Trump de revitalizar a manufatura nacional. Mahmoud Khalil, ativista palestino e residente daqui dos Estados Unidos, segue detido agora em um centro de imigração na Louisiana, após ter o seu green card revogado pela administração Trump. Khalil foi preso por organizar protestos violentos contra a guerra Israel-Hamas na Universidade de Colômbia nos anos de 2023, 24 e 25. Seus advogados alegam que a transferência para a Louisiana é uma retaliação por contestar a legalidade da detenção. Um juiz federal em Nova York suspendeu a deportação até uma nova análise. Já a Casa Branca acusou Khalil de promover propaganda pró-Hamas e também de intimidar estudantes judeus. Ele não é uma ameaça e o seu crime foi exigir um cessar-fogo, rebateu a Amira al-Hassid, porta-voz da coalizão pelos direitos palestinos aqui dos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin surpreendeu a todos ao visitar a região de Kursk, parcialmente ocupada pela Ucrânia. Nesta quarta-feira, ele foi lá vestindo um uniforme militar e prometeu libertar totalmente a área, e isso o mais rápido possível em meio aos avanços das tropas russas. Horas depois, o Ministério da Defesa anunciou a retomada de Sutska, último grande reduto ucraniano em Kursk. A visita ocorre dias após os Estados Unidos propor um cessar-fogo de 30 dias, aliás, já aceito por Kiev. A bola agora está com Putin, declarou o presidente Donald Trump, revelando que enviados americanos estão a caminho da Rússia para negociar. Analistas internacionais veem o movimento como uma tentativa de consolidar ganhos territoriais antes de possíveis conversas pela paz. Uma tempestade de inverno intensa castiga a costa oeste dos Estados Unidos desde quarta-feira, com ventos de mais de 100 km por hora, chuvas torrenciais e neve nas montanhas. Em Los Angeles, alertas de evacuação foram emitidos para as regiões próximas a áreas queimadas em incêndios recentes, onde o risco de deslizamento é crítico. A terra não absorve a água após as chamas, é uma combinação perigosa, alertou a prefeita Karen Bass. Mais de 20 milhões de pessoas permanecem sob vigilância de inundações até esta tarde, enquanto o sistema se desloca para os estados do Sudeste.
Agora, com relação aos impactos imediatos dos ventos destrutivos, rajadas de até 130 km por hora derrubaram árvores e linhas de energia no norte da Califórnia, deixando mais de 150 mil residências sem eletricidade. Já com relação aos alertas de nevascas, a Serra Nevada registrou um acúmulo de 1,5 metros de neve, interrompendo o tráfego nas rodovias interestaduais, a 80 e a 5 bem famosas na região. E as autoridades em Ventura County ordenaram evacuações obrigatórias após detectarem movimento de terra em encostas próximas a comunidades afetadas por incêndios em janeiro. Com relação às próximas etapas, a tempestade foi batizada de Pinara pelo Serviço Nacional de Meteorologia aqui dos Estados Unidos. E segundo o órgão, deve ganhar força ao se deslocar para o interior do país. No Colorado e em Utah, espera-se neve pesada até sábado, enquanto no Texas e Oklahoma, o fenômeno se transformará numa frente seca, elevando o risco de incêndios florestais devido a ventos fortes e umidade abaixo de 10%. Meteorologistas vinculam essa intensidade da tempestade a um rio atmosférico, um corredor de umidade tropical que se estende do Oceano Pacífico até a Califórnia. Eventos como este estão se tornando mais extremos devido às mudanças climáticas, segundo Clara Mendes, que é pesquisadora da UCLA, da Universidade da Califórnia. Enquanto isso, no Sudeste, as previsões indicam que a tempestade trará tornados isolados e até granizo ao atingir a Geórgia e também o estado do Alabama no domingo. Agora o governo já prepara uma resposta emergencial, viu? Aliás, os governos, porque centros de abrigo foram abertos em Los Angeles, São Francisco e San Diego, com a Cruz Vermelha distribuindo kits de emergência. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, ativou a Guarda Nacional para auxiliar em possíveis operações de resgate. Ele disse o seguinte: estamos preparados para o pior, mas pedimos que todos evitem viagens não essenciais, declarou o governador da Califórnia. Esta foi mais uma edição do Conexão USA. Amanhã a gente tem um encontro marcado aqui, na Tribuna da Imprensa. Até lá!